E completa hoje 2 semanas da greve dos bancários. Eu converso agora com o nosso repórter ao vivo, Jailson Souza, sobre o assunto. Boa noite, Jailson. Essa greve, essa dor de cabeça para todos nós, acaba ou não? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. A greve segue sem previsão, Carol, de acordo aqui no estado de Goiás. Segundo informações, os funcionários recusaram os reajustes feitos aí, as propostas, na realidade, feitas pelas instituições financeiras. Neste momento, Carol, nós estamos na porta de um banco que está em greve. De acordo com a assessoria de imprensa da Federação Nacional dos Bancos, a proposta que foi apresentada na semana passada consiste aí no reajuste de 7% para os salários e benefícios e também um abono de R$ 3.300 a ser pago até em 10 dias após o acordo. Mesmo assim, esses funcionários, os bancários, não aceitaram. Neste momento, nós estamos com a gerente de atendimento do Procon Goiás, Rosânia Nunes, e ela vai responder quais são as alternativas, boa noite, que os telespectadores, bem como os consumidores, podem buscar a partir dessa greve dos bancos. Boa noite, Jailson, Carol, e uma boa noite a todos. A greve é uma situação que não foi gerada pelo consumidor, mas não o exime de solicitar alternativas para pagamento, para quitação de suas dívidas. Então, os consumidores podem efetuar o pagamento através de cartões de débito, de crédito, através de caixas eletrônicos, casas lotéricas, supermercados, correios, todos os correspondentes, através de internet, através de aplicativos de celular, Bankfone inclusive, e aí caso não seja fornecido para o consumidor alguma alternativa de pagamento, aí sim não pode haver incidência de juros. Com relação ao FGTS, por exemplo, eu tenho aí para receber com a Caixa Econômica o meu fundo de garantia. A casa lotérica eu não recebo porque eu não tenho cartão. O que o consumidor deve fazer? Aquele consumidor que já possui o cartão consegue sacar até R$ 1.500. No caso da sua pergunta, quem ainda não tem o cartão, infelizmente está prejudicado e tem que aguardar o término da greve. É importante ressaltar que o consumidor pode fazer prova do prejuízo e entrar com uma ação na Justiça solicitando a indenização pelo dano moral. Jailson. Carol, alguma pergunta? É exatamente nesse ponto que a gerente está falando. Boa noite para ela. A gente agradece a participação aqui no Band Cidade, que eu gostaria que ela nos explicasse. É fácil? Eu tenho um prejuízo, estou sendo cobrada por uma conta atrasada, por um juro que é em função da greve dos bancos. Como é que é esse procedimento para eu entrar com essa ação no Procon? Que documentos eu tenho que apresentar? E se isso é rápido? Porque a gente sabe que a justiça no nosso país é lenta. A Carol Matos pergunta o seguinte: eu tenho dívidas e eu preciso de sacar, por exemplo, esse fundo de garantia e eu preciso dele. Só que com a greve dos bancários isso dificulta. A instituição financeira que eu estou devendo vai cobrar juros, é claro. Se eu procurar o Procon, meu caso vai ser solucionado de forma rápida? O Procon Goiás, nesse período de greve, já registrou 40 reclamações de consumidores, sempre demonstrando que não conseguiram realizar alguma situação aí, algum procedimento bancário. No caso do FGTS, nós registramos a reclamação, demonstrando que o consumidor tentou efetuar o saque e não conseguiu. E esses documentos servem como elementos de prova para ajuizar a ação de indenização. Ou seja, quando os bancos voltarem, eu consigo o ressarcimento do meu prejuízo com relação aos juros cobrados das instituições financeiras? O Procon Goiás, como órgão administrativo, não tem como forçar ou obrigar o banco a efetuar esse pagamento de imediato. Mas nós instauramos o procedimento e reunimos prova para que esse consumidor possa ajuizar a ação no judiciário. Ele tem que comprovar quais foram os prejuízos sofridos, quais foram as taxas de juro, correção monetária, quais foram os prejuízos experimentados para cobrar isso judicialmente. Carol Matos, infelizmente a população continua sendo prejudicada, né? Como sempre. Muito obrigada, Jailson, pela sua participação e pela participação também da gerente do Procon. E por falar em greve, foi deflagrada hoje a paralisação dos servidores estaduais da saúde. Eles são contra um projeto de lei que limita a gratificação de produtividade deles em até 50%. O objetivo, segundo o Sindisaúde, é paralisar 70% dos atendimentos da rede estadual. Os grevistas realizaram um protesto hoje em frente à Assembleia Legislativa de Goiás e tentaram negociar o arquivamento do projeto, mas não houve acordo.